Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Conforme eu prometi num vídeo anterior, vamos fazer aqui uma análise e mostrar mais um pouco dessa edição número 1 de A Saga da Liga da Justiça, já no volume 2, né? Porque já foram 16 números do volume 1, com a fase anterior, e agora nós já temos aqui a fase do Brad Meltzer e do nosso querido, né? Eu gosto muito da arte do brasileiro Ed Benes, tá? Só para marcar bem, olha aqui, ó. O retorno da coleção com a renomada fase por Brad Meltzer e Ed Benes. Bom, mas antes de tudo, como sempre, eu sou obrigado a pedir a vocês, se inscrevam no canal e se você gostar do papo aqui, no final deixa o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira, né? Muito bem. A Saga da Liga da Justiça, volume 1. Conforme eu já falei também no vídeo anterior, em que eu fiz um panorama dos 4 primeiros volumes da série, mas foi uma passagem rápida, apenas para mostrar um item que eu já considero item de colecionador, apesar de ser um item recente, mas também é válido para quem está começando a sua coleção. É muito importante pensar nos colecionadores que estão começando, que querem começar com itens que estão por um preço muito bom, para daqui a alguns anos você poder estar relendo isso aqui e revendo a sua coleção de uma maneira bem interessante. Só ficar mostrando itens raros e caros não adianta para todo mundo, não é mesmo? Bom, então, da maneira que eu falei no primeiro vídeo, eu vou reclamar as mesmas coisas que eu venho reclamando sempre da Panini, né? Primeiro, os elogios. A Panini tem feito um trabalho excepcional editorialmente, tem nos brindado, né? Tem nos produzido para a gente, permitido que a gente pudesse ter esse material nas mãos, Marvel, DC e outras editoras, esses personagens que a gente gosta tanto. Mas, como sempre cabe alguma crítica construtiva, alguma crítica que permite uma melhoria, tá? E a minha crítica, que eu mantenho em todos os vídeos, quem acompanha os vídeos do canal sabe que eu sempre reclamo isso, é a lombada. Essa lombada escrita de baixo para cima está incorreta. O certo é escrever de cima para baixo. Por quê? Porque no momento que você apoia a edição, ela está com a lombada escrita de cabeça para baixo. Se tivesse escrita daqui para cá, estaria de cabeça para cima na hora que você apoiasse. Principalmente, mas isso tem que ser um padrão, tá, gente? Mas principalmente nas edições de capa cartão. Por quê? Ninguém guarda a capa cartão assim. Você sabe que isso aqui vai empenar a sua edição, né? Você não vai guardar assim, você vai guardar deitado. Guardou deitado, a lombada está de cabeça para baixo. Além disso, uma sugestão também que eu tenho dado nos últimos vídeos é a colocação de uma orelha aqui na capa. Daria um acabamento muito mais bonito e seria muito mais agradável na hora de manusear a revista. Essa lombada aqui, esse limite aqui é muito duro, muito áspero, não é muito agradável na leitura. Além do que, a capa cartão, a capa com orelha, ela dá um pouco mais de peso, então deixa a edição mais fechadinha. Essa aqui está fechadinha porque eu só li uma vez, então ela está numa situação de zero, muito novinha, tá? Bom, a edição número 1, conforme avisa aqui, é do Brad Meltzer, que é um autor que eu não conheço muito o trabalho dele. Estou sendo apresentado praticamente o trabalho dele aqui. Eu já li alguma coisa dele, mas não deixou uma marca. Não é um autor assim que eu tenha já gravado o nome dele. Mas tenho que dizer para vocês que essa saga aqui está muito legal, está muito interessante mesmo. Eu já li esse primeiro volume e gostei. Mas o que me atraiu para cá foi, logicamente, Ed Benes. Ed Benes não é porque é brasileiro, não, gente. Eu não vou ficar fazendo aqui ufanismo, dizer, brasileiro. Não, não é isso. Mas quando tem competência, quando tem talento, quando realmente é um grande artista, a gente tem que reconhecer. E o Ed Benes está no mesmo nível do Jim Lee, por exemplo. No mesmo nível, se não estiver até um pouco acima do Jim Lee. Porque tem detalhes anatômicos que o Ed Benes, na minha opinião, é melhor do que o Jim Lee. Por exemplo, os pés. O Ed Benes desenha pés bem acabados. O Jim Lee sempre foi meio preguiçoso para desenhar pé, né?
Isso a gente sabe que acontece. Muito bem, a edição vem com esse prefáciozinho aqui da Panini, que é sempre legal, porque contextualiza o leitor novo, o leitor que não estava acompanhando a fase anterior, pode entrar perfeitamente por aqui. E como essa aqui também é uma fase nova do Brad Meltzer, você não necessariamente tem que ter lido a fase anterior do Grant Morrison e do Mark Waid. Não é necessário. A fase anterior, que foi até o volume 16, era escrita pelo Grant Morrison e pelo Mark Waid, tá? Essa edição número 1, ela vem com um primeiro número aqui, porque ela compreende aqui a Liga da Justiça 0, depois, a partir daí, Liga da Justiça 1, 2, 3, 4, tá? A 0 é de 2006, a 1 também é de 2006 e aqui até janeiro de 2007, tá? Essa Liga da Justiça número 0 é uma edição especial, então ela não tem um artista único. Ela, na verdade, tem por página, cada página é desenhada por um artista que geralmente já tem um passado bem marcado na DC Comics, que foi uma escolha muito bem feita por eles. Por quê? Porque a história inicial, na verdade, é um grande passeio por toda a história da DC Comics e, principalmente, logicamente, da Liga da Justiça, com certeza. Por isso esse título, Ontem, Hoje, Amanhã, que traz, então, um panorama da história da DC Comics. Para quem é um fã e para quem acompanha a história da DC Comics há muitos anos, isso aqui é uma verdadeira enciclopédia, tá, gente? Ele faz várias referências a histórias antigas, muito antigas da DC Comics, tá? E o traço da arte acompanha um pouco essa evolução histórica, tá? Desde os anos 40, né? O traço logo da primeira página é um traço mais típico lá dos anos 40. Vocês sabem que os personagens da DC foram criados quase todos entre 39 e 41, 42. A Liga da Justiça, se eu não me engano, é de 41, tá? Se não falha a memória. Muito bem. E aqui, então, ele vai fazendo isso. Cada página vai tendo um tipo de artista. Essas 4 primeiras são de um mesmo artista para contextualizar uma determinada época e depois, então, começa o que eu estou falando. Vários artistas, cada um num momento muito histórico, num momento muito importante da DC Comics, tá? E da Liga da Justiça, logicamente. Então, aí, aquelas questões todas, os personagens centrais são, logicamente, o triunvirar aí da DC Comics, o Batman, a Mulher Maravilha e o Super-Homem. É bem interessante. Para quem leu, eu, por exemplo, que li a maior parte das histórias da DC Comics, revivi vários momentos aqui da história da DC, lendo essa primeira história aqui, tá? Aqui tem até a arte do Jim Lee, essa página aqui é o Jim Lee, é fácil reconhecer o traço dele, né? Então é isso. Aqui tem um outro artista que eu também gosto muito, que estava aqui um pouquinho antes, deixa eu ver se eu acho ele aqui, está aqui, ele aqui, é o Kevin Maguire. O Kevin Maguire fez essa página aqui. Mas tem muita gente boa, Jorge Pérez, e por aí vai, né? Então, essa primeira parte aqui é isso aí, basicamente, até aqui. Quando chega aqui, então a história engrena no momento atual, né? Quer dizer, em 2006, quando a história vai se passar realmente. E aí já entra a arte espetacular do Ed Benes, que eu considero, sem dúvida nenhuma, um dos 10 melhores artistas de quadrinhos da atualidade. Lamento profundamente que o Ed Benes tenha encontrado alguns problemas aí na vida pessoal dele, na vida particular e também na vida profissional, que dificultaram que ele se mantivesse na DC Comics, na Marvel e tal. É uma pena, realmente faz muita falta essa arte espetacular. Aqui já não, aqui já é uma arte... Aqui é uma capa, né, do J. Scott Campbell. É fácil reconhecer o traço caricato do Campbell, né? Então aqui tem as capas variantes, essa capa belíssima, esse pôster belíssimo aqui do Ed Benes, que se eu comprasse a edição americana eu com certeza teria essa capa aqui, porque é muito bonita. E aqui então já começa a Liga da Justiça número 1 de 2006, tá? E aqui a arte já é toda do Ed Benes. É uma arte que você
Eu, pelo menos, paro página por página, primeiro para olhar a arte. Eu olho a arte como um todo, cada um tem seu método de leitura, o meu método é esse. Eu primeiro olho a arte como um todo e depois eu vou ler o texto e vou novamente acompanhando com as imagens, porque a história em quadrinho ela passa em dois níveis, o texto propriamente dito e a narrativa visual, que é fundamental. Se não fosse assim, você pegaria e leria um livro, que seria muito mais prático, né? Mas aqui a narrativa visual é muito importante. Aqui na história, quando ela engrena, a participação de diversos personagens clássicos da Liga da Justiça, da DC Comics, no caso aqui o Tornado Vermelho, aqui o Desafiador, tal. É bem interessante mesmo. Aqui a Liga da Justiça, quer dizer, o triunvirato da Liga da Justiça está escolhendo um novo grupo, tentando escolher, né? Mas para variar, eles não entram muito bem em acordo. Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha têm mais diferenças do que semelhanças. Mas isso é um traço das amizades, né? As verdadeiras amizades se constroem muito mais nas diferenças do que nas semelhanças. As semelhanças normalmente é uma ou duas, são duas características, dois objetivos que tornam as pessoas grandes amigas. Mas o que une realmente são as diferenças, porque é nas diferenças que eles crescem, né? Aqui estão eles aqui escolhendo quem seriam os novos, enquanto a história vai transcorrendo independente da vontade do triunvirato, tá? A arte do Ed Benes já vale a edição, eu não tenho a menor dúvida disso. Se a história fosse fraca, ainda assim valeria a pena. Mas a história é boa, a história é bem interessante e eles você vê os personagens secundários contando uma história enquanto os três principais estão ali debatendo quem é que vai entrar na Liga da Justiça Nova, quem não vai entrar, aquelas polêmicas típicas, né, entre o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha, principalmente entre o Batman e os outros dois, né? Porque geralmente o Batman é que se destaca, sempre pensa diferente, né? Então tá aqui. Aqui nós já vamos aqui para o capítulo 2, tá? Basicamente é isso que acontece na história, envolvendo muito, aqui vocês estão vendo já o Parasita, o Tridente, e vai ter muita surpresa. Aqui tá um cara que eu gosto muito, o Vingador Fantasma, tal, é bem legal mesmo. Tem a participação da Zatanna, tem muita gente legal. Canário Negro tem um papel muito importante com esse traço lindíssimo aqui do Ed Benes, tá? E se é para dar Mulher Gavião, Moça Gavião, tal, também, né? E a outra coisa que eu tenho que falar é a anatomia do Ed Benes, que é espetacular, principalmente com as meninas, né? Poucos artistas desenham mulher tão bonita, tão bem quanto o Ed Benes. Pouquíssimos, eu diria pouquíssimos, tá? Então eu quis dar um panorama para vocês aqui do volume 1. Eu já digo para vocês, olha, vale muito a pena, pode comprar sem susto, porque vai gostar. E em breve eu trarei aqui o volume 2, tá certo? E nós vamos analisando a saga como um todo aqui no nosso canal. Não deixe de acompanhar o canal, de deixar o seu like, o seu gostei. Até a próxima.